Eu saúdo os irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é com muita alegria que venho participar junto com vocês nesse momento tão especial. Mais um culto matinal, onde nos reunimos para glorificar e exaltar o nosso amado Deus. O tema desse culto é Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esse culto é um culto que dará início à nossa semana presbiterial de oração, em prol da reunião do presbitério e também em prol da vigília nacional de oração. Que todos nós venhamos glorificar e exaltar o nosso Deus nesse momento tão especial, onde estamos aqui reunidos para buscá-lo. Eu queria, nesse momento, convidar a presbítera Ana para estar fazendo a leitura inicial e a oração inicial. Graça e paz a todos. Com muita alegria que eu participo mais uma vez desse momento de adoração ao Senhor. Nós vamos fazer uma leitura bíblica do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando Jesus a orar em certo lugar, quando terminou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Dai-nos cada dia nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Amém? Vamos orar agradecendo mais uma vez a Deus por todas as coisas que Ele tem nos concedido pela sua misericórdia. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez, Senhor, nos reunirmos em teu nome. Obrigado, Pai, por nos permitir, por nos apresentar meio de te glorificar em tempos difíceis. Nós te agradecemos por preservar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, nos encorajar, nos direcionar em todos os momentos de nossas vidas. Abençoa, Pai, a cada momento deste culto. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque Tu és um Deus de misericórdia. Tu não nos abandonas, Senhor, em nenhum momento da nossa vida. Tu és o nosso Deus na abundância, Senhor, e no vale. Esteja conosco nesse momento, Senhor. Abençoa o nosso culto, abençoa o louvor, abençoa tudo o que fizermos nesse culto, porque é prestado a Ti, Senhor, para Te louvar e para Te glorificar. Abençoa a nossa semana de oração. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os teus filhos que passam por momentos de dificuldades e que tua bênção esteja sobre nós a cada momento de nossa vida, pois sabemos que sem ti nada somos e nada conseguimos. Que seja tudo agradável a ti, Senhor, pois só tu és o Deus, merecedor de todo louvor e de toda glória. Nós te pedimos essas bênçãos, já te agradecendo em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Agora nós iremos ouvir um louvor com o Tiago, do Pirambu, que vai cantar para nós Não Existe Nada Melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
pastor de Jesus, meu bom pastor. Amém. Nesse momento, nós teremos o testemunho da reverenda Rosângela sobre a importância do movimento presbiterial de oração aqui no Presbitério Leste do Ceará. Reverenda Rosângela, seja bem-vinda. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu louvo a Deus por este socorro que veio do Senhor através do movimento presbiterial de oração. Esse movimento que, como nós sabemos, nasceu ainda em 2019, durante a reunião da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, quando foi criado o Movimento Nacional de Oração. E em cada presbitério foi criado também esse movimento presbiterial de oração, com a indicação de um secretário para cuidar de algo tão importante quanto a oração. Eu sei que nas nossas igrejas, no Presbitério Leste do Ceará, cada uma igreja ou mesmo congregação, nós já tínhamos um ministério de oração. Aqui na congregação da Praia de Iracema, nós já tínhamos um grupo que se reunia de segunda a sexta, todos os dias, onde nós estudávamos a lição, a mensagem que foi dada, que tinha sido dada no culto de domingo à noite. Cada dia nós dedicávamos pelo menos 1 hora de manhã cedo, chegávamos em jejum, de oração, e cada dia uma pessoa dirigia e comentava um versículo da nossa mensagem do domingo anterior. Logo depois, ao acabar o culto, quebrávamos o jejum com um café comunitário. Que maravilha! Eu sei que coisas semelhantes aconteciam também nas nossas igrejas. Mas o que o movimento presbiterial de oração nos proporcionou? Sabermos, estarmos unidos com nossos irmãos e irmãs nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Sabermos naqueles momentos que temos um pouco fáceis, que nós temos atravessado desde o ano passado, sabemos como acompanharmos em oração as dores, os problemas que afligiam as nossas comunidades, as nossas igrejas, as nossas congregações. E ali empregarmos tempo em oração, em jejum, em clamor, buscando no Senhor, o Senhor da igreja, o Deus Todo-Poderoso, milagres. E como a gente podia se alegrar com os milagres que o Senhor fez. Milagres sobrenaturais na minha vida, na minha família e também nas nossas famílias. Chorar com aqueles que perderam os seus amados, os seus queridos. Então, para mim, pessoalmente, foi muito importante e também para o nosso presbitério. E também ficamos muito felizes quando o licenciado Osterne, na época seminarista, que foi escolhido pelo Presbitério Leste do Ceará como secretário de oração, ele se tornou também o líder da torre de quarta-feira. Que coisa boa, que maravilha saber que alguém do nosso presbitério ficou à frente da torre nacional de oração na quarta-feira. Isso foi muito bom. Aquilo que começou no nosso presbitério nos levou a voos mais altos. Agora nós não estávamos acompanhando não somente o que acontecia no nosso estado, nós também começamos a estar participando também da torre de oração de quarta-feira, acompanhando, chorando, nos alegrando com o que estava acontecendo, com o que está acontecendo com as nossas igrejas, também em outros estados, também na região norte, na região sul. Que maravilha! Como tem sido interessante acompanhar e aprender cada dia
E eu sei que muitas bênçãos têm vindo sobre nós, sobre nossas igrejas, sobre o nosso Estado, sobre o nosso país, que enfrenta momentos em que nós precisamos, mais do que nunca, do Senhor que está conosco para nos dar vitória todos os dias. Então, louvo a Deus por esse movimento presbiterial de oração. Ele continue nos ajudando, ele continue nos fazendo, continuando nos unindo cada vez mais, para que a gente possa ver de perto, ver com os olhos da fé os milagres que o Senhor ainda vai fazer. Grandes milagres, nós temos certeza. Estamos orando por templos que vão ser construídos, por igrejas que estão nascendo. Nós sabemos que isto é só o começo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Continuará fazendo, porque Ele é Deus, grande e poderoso. E é Ele que tem inclinado o nosso coração para orarmos mais, atendendo ao pedido dele mesmo. Orai sem cessar. Eu agradeço a oportunidade de estar falando e contando de tudo que o Senhor tem feito sobre nós e aplicando fé, porque o Senhor irá fazer muito mais. Agora eu gostaria de chamar os irmãos e as irmãs lá da IPI de Aerolândia, que estarão cantando a música Eu Te Busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero
Nesse momento, eu queria chamar Nós teremos um momento da mensagem, o irmão Edgar Menezes, o coordenador nacional do Movimento Nacional de Oração. Ele trará uma mensagem vinda da parte de Deus e vai nos abençoar. Queria, nesse momento, estar orando por ele, uma oração de iluminação. Amado Deus, bondoso Pai, nós glorificamos e exaltamos ao Senhor pela oportunidade, Deus, de estarmos nesse momento aqui, te cultuando, te exaltando e te glorificando, Pai. Porque foi para isso que nós fomos criados, e isso traz o verdadeiro significado da vida para as nossas vidas, pois fomos criados para isso, te adorar, te glorificar e se alegrar na tua gloriosa presença. Pai, nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, aquele que inspirou todos os escritores da Bíblia, possa, em nome de Jesus, iluminar a mente do irmão Edgar, para que ele possa trazer uma palavra vinda do teu coração aos nossos corações. Te peço também que esse mesmo Espírito Santo nos ilumine, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. E em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Seja bem-vindo, irmão Edgar. Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja de Cristo Jesus. Eu saúdo em especial os participantes do Presbitério Leste do Ceará, um dos motores do Movimento Nacional de Oração, uma fonte de inspiração. Eu dou graças a Deus por essa oportunidade, porque o tema hoje é ultimato, a necessidade de buscar o Senhor enquanto é tempo. E é um tema especialmente oportuno diante de uma situação tão desafiadora como a que estamos vivendo. Não apenas regionalmente, mas mundialmente. Então, nós recorremos à sabedoria de Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías segue dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como podemos conseguir buscar a Deus? Como buscarmos o seu caminho? Num momento de aflição, como nós passamos em nível mundial, os espíritos estão mais abertos e à procura de Deus. Mas como encontrá-lo? De que maneira buscá-lo? E nós sabemos que a melhor forma de fazê-lo é de nos alimentarmos da Escritura e do exercício da oração. Por esse caminho, oração e leitura da palavra, o Espírito Santo nos ensina a sua mente e estabelece a compreensão para nós permanente de que a santidade é essencial, sem a qual nunca seremos dignos de Deus e do seu reino. Precisamos ter proficiência em servir, e a santidade, portanto, é fundamental para isso. Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial é aquela forma que Cristo nos ensinou e que geralmente a chamamos de oração dominical ou Pai Nosso. Então, a oração e a palavra precisam ser abraçadas literalmente como uma tábua de salvação, porque os tempos agitados que vivemos, ameaçados todo o tempo e por
e de toda maneira, por inimigos até invisíveis, né? Nós precisamos da palavra e da oração. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Historicamente, a tradição reformada tem demonstrado possuir um interesse ardente no Espírito Santo. Uma das principais fontes dessa paixão foi o próprio João Calvino, que tinha um interesse especial na pessoa e obra do Espírito. No mundo da língua inglesa, o profundo interesse de Calvino no Espírito Santo e sua obra foram transmitidos à tradição reformada, associada com os nomes dos puritanos e os seus sucessores, entre outros. Ao falarem sobre a obra do Espírito, os herdeiros de Calvino enfatizavam a soberania do Espírito em cada área de salvação de pecadores. Vale lembrar Efésios 4:1, que ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Como é importante, é um verdadeiro ultimato a situação que estamos vivendo. Longe das tentações do consumo, do pecado escondido atrás do pecado, nós nos vemos impossibilitados de manter hábitos como um bom passeio pelo comércio, um bom churrasco entre amigos, uma boa caminhada pelo centro da cidade, acompanhada por um bom cafezinho. Esses hábitos que nos distraem e não nos fazem sentir em pecado, na verdade, consomem todo o tempo que deveríamos estar guardando para o Senhor. Nós precisamos buscar a santidade. Buscar enquanto é tempo. E se dizia que a felicidade espiritual vem da obra santificadora do Espírito Santo, que é o único meio de fortalecer o homem interior. Os autores argumentavam que há vários meios de piedade que o cristão tem que usar com diligência para obter esse vigor espiritual. Em parte, essa reclusão dentro de casa, esse isolamento social é uma oportunidade de nós retomarmos o domínio próprio, ou pelo menos nos empenharmos em busca de um domínio próprio para usarmos o tempo dedicando-nos à leitura da palavra e à oração. Cada minuto que investimos em Deus será correspondida pela ação do Espírito Santo em sinais, porque Deus fala conosco quando abrimos a sua palavra. Ele manda uma mensagem específica para cada um de nós. Então, numa situação como essa, ouvir a palavra, orar, meditar e tomar resoluções pessoais de fazer o bem, não é? Poderão nos surpreender com a generosidade e a misericórdia de Deus em relação a cada um de nós. Há quem diga que uma verdade dessa tradição norteada pelo Espírito é que nos aproximamos de Deus quando buscamos esses meios de piedade, como a escritura, a oração, né? E esses bons hábitos da meditação, da leitura, do compartilhamento da palavra com os amigos, agora através dos meios virtuais principalmente. Então, diante desse ultimato dado por Deus, diante dessas circunstâncias em que nos afastam, abrindo uma oportunidade para nos concentrarmos naquilo que é essencial, a busca por Deus, a busca pelo Espírito Santo, a busca por uma maior intimidade com Deus, tem ainda um outro fator muito importante. O diabo não tem habilidade para conter a oração. A oração é espiritualmente nuclear em sua natureza. É a matéria-prima de Deus e seu povo. Ela
A oração está fora da influência de Satanás. Ele não tem poder para distorcer ou influenciar a trajetória de uma oração até o trono de Deus, depois que ela tenha sido feita. Uma vez que a oração é liberada, ela se move em torno da eternidade perpetuamente, queimando-se em frente ao trono de Deus como incenso. Vamos lembrar do trecho de Apocalipse 8:4, que diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Por isso é que a oração é tão perigosa espiritualmente para Satanás. Ela suplanta as limitações de um mundo mortal. Ela é imortal. A oração tem o máximo poder. O melhor que o inimigo pode esperar é que nós não oremos. E a maior parte do que ele faz, da sua estratégia, é nos desencorajar a orar. Porque uma oração nunca feita não tem nenhuma chance de ser respondida. Quando nós não oramos, nós viramos as costas para o Espírito Santo. E quando nós viramos as costas para o Espírito Santo, nós viramos as costas para a Trindade. E se viramos as costas para a Trindade, nós estamos de frente com o inimigo, sempre disposto a nos demonstrar compreensão pelas nossas carências, pelos nossos desejos, né, e pelas nossas limitações. Sempre aberto para nos receber de braços abertos. Daí a importância das orações. Em Apocalipse 5:8, quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Bem, nessa busca por Deus, diante do desafio desse ultimato, nós temos que nos animar lembrando da figura do Deus Filho, Jesus Cristo, que desempenha o papel de Salvador e Mestre entre nós. E temos que lembrar que se nós o buscarmos, o seu propósito é a nossa transformação ou santificação. E santificar é algo que nós nunca alcançaremos a santidade. Nós estaremos, quando estivermos orando, buscando novas etapas de santificação. Nós vamos ser levados tentando, buscando essa melhoria. E o homem, quando busca a santidade, e ele conquista, quando ele busca a santidade e avança, amadurece, cresce espiritualmente, ele vai querer mais e mais e mais. Então, começamos com Jesus Cristo. Depois nós temos que procurar o Pai. O Pai, nós queremos intimidade. Ele é o nosso amante eterno. E por isso o propósito é aumentar a intimidade com ele. E o movimento para fora, para o semelhante, para o próximo, é a oração que nos aproxima do Espírito Santo, que desempenha o papel de capacitador e evangelista, que é o propósito do nosso sacerdócio. Ao nós buscarmos Cristo, algumas orações são importantes, como a oração da renúncia, a oração que clama por capacitação, a oração que clama por aliança. Jesus, vamos fazer uma aliança, Senhor, Mestre. Ou mesmo de desamparo, ou mesmo as orações em que nós pedimos coisas básicas, né? Quando nós pedimos por nós, né? A oração em que nós clamamos, sonda-me, Senhor, né? Veja se estou fora do teu caminho. Essas são orações que nos impulsionam em direção à nossa fonte de inspiração, que é Jesus Cristo. E as orações de intimidade, de adoração, oração de meditação contemplativa, o Pai Nosso, né? Onde nós buscamos o aconchego com o Pai. E nós temos as orações de cura, de sofrimento, de autoridade, inclusive as orações radicais, onde nós buscamos enfrentar a realidade que nos cerca. Não é?
Temos que lembrar Agostinho de Hipona, que dizia que a verdadeira e completa oração não é outra coisa senão o amor. Que mensagem, né? Merece ser repetida. A verdadeira e completa oração não é outra coisa senão o amor. Então, quando nós oramos, nós estamos amando ao próximo, porque o que Deus espera de nós é uma oração que nos impulsione a servi-lo. E Ele quer que nós o servimos servindo o próximo. Então, quanto mais oramos, mais nós chegaremos em direção à ordem, à missão dada por Deus, de amar ao próximo como Jesus Cristo nos amou. Por isso, amados, temos que lembrar, né, o conceito de oração definido no breve catecismo de Westminster como sendo um oferecimento, uma oferta de nossos desejos a Deus por coisas conformes à sua vontade. E o fazemos em nome de Cristo. Lembrando sempre que a oração tem que ser acompanhada pela confissão dos nossos pecados, porque quando o fazemos, nós tiramos uma carga e abrimos um espaço que nos incomodava, nos sufocava, para receber a palavra, a mensagem de Deus, a exortação do Espírito, e nós assim podemos, com o coração agradecido, reconhecer as suas misericórdias e sermos mais conformes à figura de Jesus. Né? Orar, portanto, significa derramar o nosso coração na presença de Deus, sem aquelas repetições de quem não tem intimidade com o Pai. Né? Tem um Salmos muito bonito, 62:8, que diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Né? Nós temos que chegar à presença do Deus vivo, consciente de que somos pecadores, e por isso, com o coração quebrantado e contrito, confiarmos na mediação de Cristo. Né? Nós precisamos, amados, expressar também a nossa gratidão a Deus pelas suas muitas misericórdias para conosco. Mas temos que cuidar, porque esta oportunidade que nós temos, infelizmente, surgida pelas limitações de movimento, pelas ameaças reais que nós estamos enfrentando, como não se enfrentava há 100 anos, não é? Ameaças reais que colocam a vida de pessoas saudáveis em risco. Não é? O que se dizer, então, das pessoas que todos nós enfrentamos de modo crescente todo tipo, toda espécie de doenças. Então, nós estamos diante de um ultimato de Deus, um ultimato das circunstâncias, um ultimato da própria natureza humana e da natureza divina. Nós não podemos continuar desprezando a misericórdia de Deus. Nós não podemos continuar desprezando a disponibilidade de Deus para nos ouvir. Nós precisamos orar com o coração quebrantado e contrito, confiantes na mediação de Cristo, mas fazê-lo diariamente. Temos que clamar pela manhã, clamar ao meio-dia, clamar no final do dia, conscientes e atentos para ouvir a vontade de Deus no dia a dia e aqui, hoje, agora, fazer algo para cumprir nosso mandato cultural. Fazer algo no sentido de efetivamente mostrar amor ao próximo, porque só assim Deus verá, ao nos ver amando ao próximo, que nós o estamos não só respeitando, como nós o estamos amando de verdade. Portanto, e eu termino assim, pedindo a Deus para que Ele esteja à frente nessa mudança, nessa busca por Ele, na tentativa de alinhar a nossa vontade com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós dizemos isso na forma de oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém. Exaltado e glorificado seja o nosso Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que nos deixa um manual, que é a sua palavra, que nos ensina a como caminharmos, a como vivermos e a como encontrá-lo. A maneira de buscar, o irmão Edgar bem destacou, essa maneira simples. É orando e lendo a palavra, ouvindo a palavra através da leitura. Nesse momento, eu queria chamar a irmã Janaína, que vai estar cantando Lírio dos Vales, uma música que tem tudo a ver com a palavra, pois realmente o Senhor Jesus, ele é a nossa preciosidade e nós devemos buscá-lo incessantemente. Janaína, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos louvar o Senhor, Lírio dos Vales. Santo, 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 te adoramos e vemos tua glória em nós resplandecer. Jesus, lírio dos vales, exalas o amor mais doce que o próprio mel colhido da flor. Reina em nossas vidas para sempre, faz morada eterna em nossos corações. Tu sabes que te amamos, mas é tão bom dizer: tua graça é bem melhor, Senhor, melhor que viver. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão, formando um coral com anjos, regidos por arcanjos. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão. Digno de todo louvor e da mais perfeita adoração. Santo, 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 te adoramos e vemos tua glória em nós resplandecer. Jesus, lírio dos vales, exalas o amor mais doce que o próprio mel colhido da flor. Reina em nossas vidas para sempre e faz morada eterna em nossos corações. Tu sabes que te amamos, mas é tão bom dizer: tua graça é bem melhor, Senhor, melhor que viver. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão, formando um coral com anjos, regidos por arcanjos. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão. Digno de todo louvor e da mais perfeita adoração. Digno de todo louvor e da mais perfeita adoração. Amém. Esse momento agora é outro momento especial. Gostaria de chamar o seminarista Ricardo
que vai fazer uma entrevista com o nosso coordenador nacional do Movimento Nacional de Oração, o irmão Edgar Menezes. Seja bem-vindo também novamente. Graça e paz, que oportunidade maravilhosa poder participar junto com todos que estão aqui online e você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando. Que momento singular, né? O nosso culto a Deus e recebendo essa palavra, né? Em todo o treinamento intensivo que Jesus propôs aos seus discípulos e discípulas ali, né? Em todos os momentos, a oração, né? Essa busca para se alinhar com Deus, né? Ali. Então, esse é um momento, o Edgar é o coordenador do Movimento Nacional de Oração, que isso é singular, né? Orai, Jesus disse, orai a Deus por mais trabalhadores, né? E eu acho que esse é um dos pontos principais desse Movimento Nacional de Oração. O Edgar está aí coordenando, né? Está coordenador hoje desse movimento e segundo o coração de Deus, né? Edgar, como e por que iniciou esse movimento? O que é que cativou essa ideia? Bom, eu quero dizer, presbítero Ricardo, que é uma alegria estar com vocês, né, compartilhando esse momento e esse assunto, né, que é o assunto que nos alegra, né, nos alegra sobremaneira. Olha, buscar a origem do movimento, nós, cada dia que passa, mais sentimos, assim, nos sentimos à vontade de dizer que ele começou no momento que o Espírito Santo decidiu, porque não dá para a gente apropriar e dizer assim, a gente estava numa sala conversando e aí nós falamos, por que a gente não faz um movimento? Não foi assim. Na verdade, os detalhes de como surgiu o movimento, eu posso contar, embora não seja o caso de fazê-lo, a partir do meu envolvimento com o movimento. Então, nós conversávamos sobre aquilo que realmente importa para uma igreja que precisa ser avivada. Essa era a conversa. E eu, então, procurei relacionar aquilo que importa para uma igreja que tem esse perfil, uma igreja viva. E a primeira coisa que veio ao coração foi: uma igreja viva é uma igreja que ora. Então, portanto, nós precisamos remar contra a maré, né? Nós temos que ir contra a cultura dominante, temos que orar, né? Como disse alguém, sabe por que a gente não ora? Porque não é natural. Então, não é da natureza nossa orar. Não faz sentido uma pessoa começar a falar sozinha, eles vão falar que é louco, né? Então, lá, vai falar com uma pessoa que não existe, né? Então, não é natural. E é exato isso, porque é sobrenatural. Então, uma conversa sobrenatural, ela não surge naturalmente. Então, mas uma igreja viva, ela tem que ter conversas sobrenaturais. Senão, como é que ela vai ser viva? Ela vai ser morta. Então, portanto, uma igreja que ora é uma igreja viva. E isso foi colocado como o primeiro mandamento, se nós podemos dizer assim. Uma igreja viva é uma igreja que ora, porque ela fala um dialeto sobrenatural. Ela se comunica com quem tem poder, com quem sabe das coisas, com quem manda. Então, a igreja viva é uma igreja que ora. E a partir disso, foi, então, se materializando. Escuta, e como que a gente poderia fazer para que na nossa IPI isso acontecesse? Bom, o exemplo vem de cima. Toda transformação cultural, ela começa pelas lideranças. Então, ótimo, então nós vamos fazer algo que seja iniciativa da administração da nossa igreja. E, então, concluindo a resposta da sua pergunta, a partir daí falou, bem, mas o que nós poderíamos fazer? Vigílias nacionais. 3 vigílias nacionais, por exemplo, ao ano, é algo que é promovido pela administração, né? Então, a gente propõe isso. E o que mais que nós podemos fazer? Não, nós podemos
criar uma treliça, mesmo que delicada, regional, de estímulo, de fomento, de orientação para a oração. Oh, maravilha, boa, vamos fazer isso então. E que mais? Não, a gente deve orientar e que o movimento não vem da administração, o movimento vem das igrejas, e as igrejas, a maioria delas já ora. Então vamos ver o que as igrejas estão orando e como elas estão orando e colocar um foco de luz no exemplo de cada uma delas. Então nós iremos buscar as igrejas orantes, né, e apresentar para o restante do Brasil, o restante da nossa IPI do Brasil, olha essa igreja como ora, olha aquele presbitério como ora, olha ali o presbitério leste do Ceará, olha o que eles estão fazendo, que beleza, uma semana inteira, né, fazendo culto, que beleza, gente, vamos aprender com eles. Então, foi assim que surgiu o movimento, a gente jogou isso para o papel e levou para a Assembleia em 2019, e lá o projeto foi aprovado por unanimidade, tanto pela gestão que entregava, né, a cruz, como aquela gestão que pegava a cruz para ser carregada, que é essa atual gestão. E essa gestão tem sido uma apoiadora irrestrita desde os primeiros movimentos, né, desde antes da AG, para que isso se torne uma realidade e ocorra uma transformação cultural que estará levando essa transformação espiritual. Quer dizer, o coração coletivo do presbiteriano tem que ser quebrantado para que nós possamos abri-lo para a presença do Espírito Santo. Que bênção, né? Jesus disse, orai, né? Orai, jejuai, se preparai, porque o Espírito está pronto, mas aos deslizes da carne, né? Edgar, como estão as adesões às atividades hoje do movimento de oração? Muito bom, excelente. Pois é, nós estávamos de madrugada orando, quando eu fiz a pergunta para Deus, Deus, como é que a gente sabe se a unidade dos irmãos está aumentando, né? Porque nós estamos orando por mais unidade, e a resposta veio assim, pelo número de igrejas que participarem das torres de oração. Aí aquilo foi tão perturbador para mim, que eu falei, Deus, eu vou parar a oração e vou ver isso. E fui e sentei no computador e calculei, nós tínhamos 12% das igrejas já haviam aderido com um ou mais representantes à torre de oração. Apenas 12%. Hoje, esse percentual está assim batendo nos 50%. Tá? 49%. Quer dizer, quase metade das igrejas tem pelo menos um representante. É verdade que nós temos uma igreja aqui da região, a IPI Henrique Jorge, que ela sozinha está com 22 intercessores na torre. Mas nós buscamos representatividade. Então, por esse indicador, seguramente nós estamos com 50% de adesão. Mas quando a gente coloca o grupo de oração nacional, as vigílias e outras atividades regionais, já com certeza é 100% das igrejas. Porque quando você participa da torre, há uma série de exigências para isso. Mas quando você participa do grupo de oração, não. E nós temos várias igrejas que participam desses grupos de oração, e elas têm que ser contadas, porque elas estão motivadas, estão juntos com o movimento. Graças a Deus. Esse mecanismo de avaliação só poderia vir por Deus mesmo, né? Aquele que avalia pelo coração e conhece como avaliar alguém, né? Edgar, quais são as ideias para o futuro? Agora, o futuro próximo, para esse movimento de oração? Nossa, essa pergunta me alegra ainda mais. Olha, a gente quer que esse futuro seja daqui uma hora, né? Mas o que nós queremos é que o nosso coração nos alegra, porque a gente sabe que é isso que vai ocorrer, porque já é o que nós já estamos em caminho, né? Essa nossa reunião por aqui, por exemplo, hoje, essa entrevista é um verdadeiro milagre, né? Nós estávamos falando sobre esse assunto, né, no momento de um culto, de um encontro com esse, já é um milagre, né? Mas o que nós temos para o futuro é alcançar os membros da igreja. Nós precisamos alcançar os membros da igreja.
Nós precisamos alcançar o arraial presbiteriano inteiro de joelhos, orando e clamando. Então, é isso que eu quero ver. E, para isso, nós temos algumas medidas, porque depois que isso acontecer, nós temos que ir para a comunidade do entorno das igrejas. Ou seja, nós começamos com um movimento interno, onde nós queremos unidade, nós queremos humildade, nós queremos reverência diante de Deus. Então, todos os membros do Arraial Presbiteriano precisam ser alcançados com urgência, com consciência, para que eles estejam conscientes do que é que está acontecendo. Né? Em vez de temor diante de um vírus, tem que ter tremor diante de Deus, o poderoso que nos cura num átimo. Então, para que isso aconteça, e é desesperadora a situação, a gente está com alegria, porque a alegria é um estado de espírito, mas estamos cercados de pessoas tristes, né? Diante de mais de 200 mil mortes. Então, a urgência é para daqui a pouco que isso aconteça, que é alcançar todos os membros, e a partir daí, com programas bem simples, né? Como torre de vigia, líder que ora, nossos grupos de oração, nós possamos partir para o entorno das igrejas, clamando por salvação, clamando por envolvimento dos membros, dos moradores do entorno de cada uma das nossas igrejas espalhadas por esse Brasil afora. Ah, que benção. Esse é realmente, Edgar, muito obrigado. Esse é um movimento realmente que veio do coração de Deus, né? Nós estamos aqui como instrumentos usados por Deus e guiados pelo Espírito Santo, né? Para falarmos, pedirmos, clamarmos e com ações de graça agradecer a esse Deus, né? Esse é um movimento muito maravilhoso e realmente que nós possamos vender essa ideia e com todo esforço as pessoas compreenderem que a oração é essa ferramenta poderosa na qual Jesus Cristo nos proporcionou, né? Tudo aquilo que pedindo em meu nome, Deus o fará, né? Então, olha que abertura Jesus deu, né? Não tem barreiras, não há limites, né? Então, que bênção. Eu convido aí o reverendo Hermani, que em nome do Senhor Jesus fará essa oração final, encerrando esse momento maravilhoso, e você que está nos vendo e ouvindo possa, em nome de Jesus, perceber quanto é importante e poderosa a sua oração. Pois é, eu estava aqui também junto, né? E dou graças a Deus por participar desse momento tão precioso, ouvir de novo nosso querido Edgar, sempre com uma palavra realmente abençoadora e desafiadora, né? Edgar, eu fico pensando aqui que quando o projeto começou, né? Talvez vocês estavam sonhando assim, né? Quem sabe se a gente pudesse realmente ter 3 vigílias por ano, seria tão bom. Hoje tem quantas torres funcionando por dia? 24 horas. Essa é uma pergunta. Hoje nós temos, cada dia tem uma torre, nós oramos sem cessar todos os dias da semana, todos os dias do ano. Nós temos oração 24 horas no ano hoje, né? Esse eu duvido que você pensou que você ia conseguir isso. Você não imagina... ia mesmo, não ia mesmo, né? Realmente é um milagre, a gente se sente vivendo um milagre, né? E acreditamos em milagre, né? E somos a igreja dos milagres. Eu só queria fazer esse link, né, com o futuro. O que é que vem por aí? Só o Espírito Santo sabe, né? Hoje nós temos 50% de adesão, e isso, assim, é estupendo. 50% de representantes da igreja nas torres de oração é muita coisa, né? Mas ainda tem sonho pela frente. Eu quero agradecer muito você ter vindo, estar com a gente aqui. Estamos nesse processo aqui, o nosso estado está fechando as coisas por causa da pandemia, né? A nossa igreja, por exemplo, resolveu só fazer online. Algumas igrejas estão aderindo a isso, né? Mas nós vamos ter a semana de oração, porque nessa semana nós vamos fazer a partir dos nossos grupos, e isso daí, obviamente, a nossa conversa com o Pai
não tem nada que possa impedir, né? A não ser nosso próprio pecado, né? Quando Paulo fala que nada nos separará do amor de Deus, eu sempre costumo pensar o pecado às vezes atrapalha, né? Mas assim, vindo de fora, nada pode realmente atrapalhar a nossa comunhão com o Pai. Nós vamos orar então, e eu não sei se o Osterne tem mais alguma palavra, Ninha, a pastora Rosângela precisou sair para o culto, e o Ricardo também. Nós queremos então agradecer muito, Edgar, e que Deus continue te dando sabedoria, ousadia, prudência, compreensão, e tudo aquilo que o Espírito Santo sabe que você precisa, que nós precisamos, para que o reino dele possa frutificar, né? Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo precioso de comunhão contigo, de comunhão com os nossos irmãos e irmãs, a oportunidade de te louvar, a oportunidade de ouvir a tua palavra, o desafio que ela nos traz, da urgência de te buscar, Senhor Deus, de manter essa nossa comunhão com o Senhor, de expressar o nosso amor ao próximo através das nossas ações e das nossas orações. Muito obrigado pela vida do teu servo, Edgar, e a nossa oração por ele, o nosso pedido por ele, Pai. É que o Senhor continue dando a ele o direcionamento, as estratégias, para que as nossas igrejas, como corpo, como unidade, possam estar unidos nesse propósito de oração, Pai. Porque nós sabemos que quando o Senhor nos criou, e aí nós vemos isso lá no começo da criação, o Senhor criou a gente para ter comunhão contigo. E é a oração que nos faz assim. E é a tua palavra que nos faz ter comunhão contigo. Por isso pedimos assim que o Senhor nos guarde, nos oriente e nos instrua em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, irmãos e irmãs, e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Que bênção. Que bênção. Amém.